Obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria que no primeiro culto do ano a gente tem uma igreja tão cheia. Geralmente a gente pergunta isso no momento de comunhão, e como hoje é dia de ceia, o momento de comunhão fica ao fim do culto. Mas eu vou quebrar um pouco o protocolo e vou perguntar antes. Alguém aqui nos visita pela primeira, pela segunda vez? Você que não é membro da Manaim e está nos visitando aqui? Eita, ali tem um pessoal, hein? Ótimo. Seja muito bem-vindo. Significa que a gente não precisa comprar mais cadeiras para o domingo que vem. Não é? A não ser que você continue voltando. Aí a gente vai ter que resolver isso. Mas para a gente é uma alegria. Se você, porventura, está em pé e atrás, certo? A gente ainda tem algumas poucas cadeiras aqui na frente, aqui no meio, aqui do lado. Eu estou vendo umas bíblias sentadas, não é? A bíblia pode ir para o colo de alguém. E aí, se você estiver em pé, por favor, não fique. Ainda tem cadeira para você, tá bom? A gente vai para o texto de Lucas 10. Você pode ir abrindo a sua Bíblia, se você trouxe ela com você. Era 29 de novembro de 2017, quando Janes Brito, um morador de rua do Distrito Federal, de 53 anos, começou a sentir fortes dores no peito. Incapaz de se mover, ele gritava por ajuda aos transeuntes, em uma movimentada avenida de Brasília, a menos de 5 minutos do Hospital Regional da Asa Norte, da rede pública de saúde e referência para a região. Apesar de pedir por ajuda, as pessoas só chamaram a polícia e os bombeiros depois de 2 horas, quando perceberam que o mendigo já estava imóvel. Janes Brito morreu numa quarta-feira, dia 29 de novembro em 2017, após gritar por ajuda por 2 horas em vão. O que é que leva uma sociedade a uma apatia tão profunda diante da dor de um semelhante? Diante de pedidos de ajuda, de uma pessoa morrendo na rua, transeuntes não darem atenção àquilo, mesmo que o hospital, que poderia salvar a vida de um semelhante, estivesse tão perto. O motivo talvez venha de um pressuposto que eu assumi na minha pergunta, mas que não é assumido nos nossos relacionamentos. Nem sempre a gente acha que o outro é um semelhante, é um igual, é alguém dotado do mesmo valor e da mesma dignidade que você. O outro, em dor, em dificuldade, clamando por ajuda, quando ele está em uma posição ou em um lugar que muitas vezes lhe é desagradável, ele não é visto como um semelhante. Ele é visto como um estorvo, ele é visto como um problema, ele é visto como um incômodo. Ele é visto como uma imagem negativa de onde o ser humano pode chegar, ali naquela esquina. Mas não como alguém que poderia ser você em algum momento da sua vida. Para mim foi muito tocante quando eu conheci moradores de rua, quando fiz minha pesquisa com moradores de rua na Praça do Ferreira em 2017, quando eu conheci pessoas que só viraram moradoras de rua, população de rua, já mais velhas do que eu. Conheci um homem, morador de rua, ele era policial civil em Sobral. Perdeu a esposa de forma trágica, já aos 50 e poucos anos. E depois de algumas tragédias familiares, ele para na rua. 53 anos foi quando um policial concursado virou população de rua. Eu tenho 33. Dá tempo ainda para mim. Quem aqui tem menos de 53, talvez dê tempo para você. A gente olha para as pessoas em situações, às vezes, diferentes das nossas, e a gente imagina que nunca poderia ser eu ali. Mais do que isso, nunca poderia ser alguém como eu ali. Tem algo diferente naquela pessoa. O motivo de nós, às vezes, sermos tão apáticos à dor do semelhante, vem de não enxergarmos as outras pessoas como semelhantes, como iguais a nós. E o texto que a gente vai ler hoje, um texto muito poderoso sobre isso, é justamente o texto de Lucas 10, de 25 a 37. A famosa parábola do bom samaritano. É uma parábola que, mesmo numa leitura desatenta, é muito poderosa. Mas quando a gente olha para ela, a partir de muito do contexto cultural do que acontecia ali, e qual o problema que Jesus quer resolver, essa parábola deveria nos mover a um tipo de vida cristã muito diferente daquilo que às vezes a gente se acostumou. O contexto vem de um dos muitos embates
entre os líderes judaicos e Jesus. A partir do verso 25, diz: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nenhuma pergunta poderia ser mais legítima. Mas a gente entende pelo texto que essa pergunta não vem de um interesse genuíno pela salvação. Essa pergunta vem da tentativa de testar Jesus. Eu quero ver se esse Cristo manja mesmo das escrituras judaicas. Eu quero ver se esse Cristo que está pregando aí, se ele tem mesmo noção do que a Bíblia fala sobre as coisas. Como é que eu vou para o céu, Jesus? Qual é a forma correta de encontrar a salvação? Esse tipo de questionamento era muito comum ao longo dos evangelhos, de pessoas tentando fazer testezinhos com o Filho de Deus. Jesus responde no verso 26, e responde devolvendo a pergunta. Verso 26 diz: então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? Ele devolve a pergunta com a pergunta. Verso 27 diz: a isto ele respondeu, que no caso o mestre da lei: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O mestre da lei responde com duas citações do Antigo Testamento. Uma citação de Levítico e uma citação de Deuteronômio. Uma citação fala sobre o modo como nós amamos a Deus. Como é que eu vou para o céu? Amando a Deus. Amando a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo aquilo que há dentro de mim. Com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Há um aspecto vertical na salvação. Um amor que sobe até os céus. Mas também há um aspecto horizontal na salvação. E ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Pressupõe-se aqui um tipo de amor por si mesmo, onde eu coloco o outro, aquele que é o meu próximo, o meu semelhante, como alguém que recebe o mesmo tipo de entrega e de serviço que eu entregaria a mim. O que já faz com que o caminho da salvação seja um caminho não só de olhar para cima, de olhar para os céus, de olhar para Deus. O caminho da salvação também passa por um olhar para o lado. Por um amor a Deus que se expressa no amor ao outro e em enxergar no outro o mesmo tipo de valor que eu enxergo em mim e em dedicar ao outro aquilo que eu dedico a mim. Jesus então responde, diz o verso 28, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Simples, rápido, um embate que poderia ter acabado aqui. Simples, claro e direto. Certamente simples, certamente muito difícil. É simples. Ame a Deus e ame ao próximo. É um resumo muito claro, muito fácil do Evangelho. É simples, mas não é fácil. Não é complexo, mas é difícil. Não é difícil de entender, é difícil de obedecer. E por ser difícil de obedecer, a gente tenta encontrar desculpas para a falta de amor ao próximo no nosso coração. O chamado do amor faz com que a gente sempre procure justificativas para conseguir não amar e se sentir bem. Claro, tentar achar uma desculpa para não amar a Deus era muito pesado. Então o caminho aqui do homem foi achar uma desculpa para não amar o próximo. Como o mestre da lei sabe fazer, ele tenta encontrar aqui uma armadilha, um jogo de palavras para tentar não ter que seguir o que a lei dizia. O verso 29 tem a pergunta dele, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Que perguntinha safada, né? Deus diz, como é que você faz para ir para o céu? Ame a Deus e o próximo. Beleza, Jesus. Mas e o próximo, quem é? Quem é o próximo para eu amar? E aí começa, né? Muito do trabalho teológico e filosófico é só uma tentativa de desobedecer a Deus com elegância. E aí é uma tentativa de achar... Fariseus faziam isso o tempo inteiro, né? A lei dizia para eles para eles honrarem os pais na velhice. E se os pais passavam por necessidade, eles iriam sustentar os pais na velhice. Aí eles inventam a lei da Corbã, em que todos os bens deles eram entregues em tese a Deus, dedicados a Deus. E então eles ainda usufruíam de seus bens, mas eram de Deus. Então não podiam usar para sustentar os pais. Que pena, adoraria ajudar meus pais, mas dediquei a Deus. Jesus diz, vocês ficam inventando tradição para poder desobedecer a Deus. Nosso coração faz isso às vezes, né? A gente fez isso
muitas vezes quando era devoto a algum santo. E aí a gente dizia, não, adoração não. Devoção. Eu não estou adorando o santo não, na adoração não, adoração. Eu faço as mesmas coisas que eu faria em adoração a qualquer divindade, mas é só latria, é dulia, é hiperdulia. Trato Maria igual Deus, mas não é adoração. Por quê? Porque eu crio um jogo de palavras para poder justificar um caminho que vai claramente contra o que diz a Escritura. A gente faz isso no dia a dia, na nossa vida, quando a palavra de Deus cobra coisas de nós, e a gente acha desculpas para não perdoar, acha desculpas para responder com grosseria e com atrevimento, acha desculpas para desonrar os cônjuges, acha desculpas para ser violento ou apagado com os filhos. Não, pastor, não sou um pai ausente, eu sou um profissional dedicado. Não, pastor, é porque foi a minha criação, eu ainda faço melhor que meus pais. Oxe, eu apanhava de cabo de vassoura todo dia, ele só apanha de cabo de vassoura 2 vezes por semana. Está no lucro. A gente acha justificativas o tempo inteiro para fugir daquilo que Deus cobra de nós. O intérprete da lei não quis atacar a via do amor a Deus. Ele foi para um caminho mais fácil, atacar a via do amor ao próximo. Isso lembra 1 João 4, não lembra? Quando João fala, se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento dele que temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Ora, a expressão mais difícil do amor não é o amor a Deus, porque amar a Deus, muitas vezes, eu consigo fazer de forma etérea. Eu amo a Deus, a gente ama de palavra, ama de boca. Deus não aparece na nossa frente para vir cobrar o nosso amor. Não agora. Mas o próximo é óbvio. O próximo está na minha frente. Eu digo que amo a Deus que eu não vejo. Ora, e o meu próximo que eu vejo que está ali? É ali que se expressa o verdadeiro amor a Deus. O amor ao próximo é justamente a evidência desse amor a Deus. E é nesse amor ao próximo que nós procuramos cada vez mais desculpas para não amar a Deus. A desculpa do mestre da lei, então, foi qualificar o alvo do amor. Certo, eu tenho que amar ao próximo, mas quem é o próximo? Nem todo mundo é meu próximo. Eu vou amar o próximo, Jesus, com certeza. Mas a gente tem que definir direito aí, né? Quem é esse tal de próximo? Jesus responde. Responde contando uma história. A história diz o seguinte, verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Aqui há detalhes culturais interessantes. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Se ele saía de Jerusalém, provavelmente era um judeu peregrinando. E ele, na sua estrada entre Jerusalém e Jericó, ele pega uma estrada que era conhecida como Via Sangrenta. Ruas têm apelidos. Você conhece o apelido da nossa. Os visitantes vão ficar aí sem saber. Ruas têm apelidos por características que lhes são comuns. A estrada entre Jerusalém e Jericó era conhecida como Via Sangrenta. Era uma estrada de difícil percurso, próxima de muitos ambientes de mata. Era muito comum que emboscadas fossem feitas para pegar viajantes. Não só emboscadas, mas armadilhas em que pessoas se fingiam de gente em necessidade, para que então aqueles que parassem para ajudar fossem de alguma forma agredidos e roubados. Este homem, um judeu, que descia de Jerusalém para Jericó em uma estrada difícil e perigosa, é pegue por ladrões, é espancado, é deixado nu. O texto diz que eles levam até a roupa. Para um judeu, era uma desonra terrível. A nudez para um judeu era uma coisa muito séria. Ninguém andava de sunga na Judéia. Tanto que nas crucificações, nos nossos vídeos, né, nossos filmes de Jesus está sempre com uma tanguinha ali para de alguma forma proteger a audiência. Mas os homens eram crucificados nus, plenamente nus, como uma forma de envergonhá-los. Este homem foi roubado, levaram seus bens. Esse homem foi espancado, levaram seu bem-estar físico. Esse homem foi deixado nu, levaram a sua dignidade como um judeu. Esse homem está no fundo do poço da própria sobrevivência, está semi-morto. Semi-morto. O que aconteceu? Verso 31. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho.
É a salvação, certo? É a salvação, um sacerdote, é um homem da lei, é um homem que segue a Cristo, um representante do povo para Deus. Um sacerdote atravessou aquele caminho e vendo aquele homem, passou de largo. Vendo aquele homem, passou para o outro lado da rua, tentou se esconder dele. De igual modo, um levita, da tribo de Levi, responsável pelo templo, descia por aquele lugar e vendo-o, passou de largo. Por que é que esses homens se afastaram daquele que estava caído, espancado, nu e semi-morto? Era a pura e simples maldade vilanesca. Esses homens queriam mesmo que aquele homem se desse, era mal mesmo, eles não queriam ajudar uma pessoa em dificuldade. Há dois motivos principais aqui que levariam um judeu a se afastar daquele homem ali. Qualquer um ouvindo essa história, nesse momento, chegaria a essa conclusão. Primeiro, haveria a questão da impureza cerimonial. Se aquele homem estava semi-morto, se um judeu tocasse naquele homem, fosse conferir se aquele homem estava vivo ou não, se aquele homem estivesse morto, aquele judeu estaria automaticamente impuro cerimonialmente. A impureza cerimonial no Antigo Testamento era um equivalente a um pecado, que precisaria de rituais de purificação, de sacrifícios de purificação. E se aqueles homens serviam no templo, um sacerdote que está impuro cerimonialmente, está inapto para o serviço no templo por um período. Eles não queriam estar cerimonialmente impuros, então não podiam tocar naqueles homens. Ou seja, para aquele sacerdote e para aquele levita, a pureza cerimonial e o trabalho técnico no templo valia mais do que tentar ajudar um homem semi-morto em necessidade. As coisas vieram antes das pessoas. Em segundo lugar, o que é um tanto óbvio, havia o medo. Nenhum judeu era idiota, eles não eram tolos, sabiam que uma pessoa na via sangrenta, caído na estrada, não cheira bem. Eu posso parar para ajudar, e então vai sair da mata aqui uma série de assaltantes e bandidos que vão me levar. Eu, tentando ser bom, acabei sendo trouxa. E aí eu não quero me colocar nessa situação, é um risco para a minha vida, eu prefiro passar de largo. É triste, não é? É triste quando nós nos afastamos das pessoas em necessidade por algum tipo de nojinho religioso. Nojinho religioso. Eu já conheci gente, homens que não frequentavam academias, porque não conseguiam cuidar dos olhos diante de ambiente com mulheres às vezes mal vestidas. Mas eu também conheci gente, mulheres, que não iam a academias porque tinham nojinho do modo como algumas mulheres se vestiam. Eu já recebi no gabinete pastoral pessoas preocupadas com irmãos em pecado, que queriam que aqueles irmãos fossem resgatados, me chamando para ajudar a resgatar pessoas em pecado. Já recebi no gabinete pastoral pessoas com nojinho de irmãos em pecado, que queriam muito que a gente fosse lá para dar um jeito desse povo sem vergonha, que não quer saber de nada. Muitas vezes o modo como nós nos relacionamos com pessoas que parecem estar em situações de impureza, ou que nos gerariam algum tipo de impureza só de estar perto, é o tipo de sentimento de quem passa de largo. Não é o sentimento de quem resgata, não é o sentimento de quem vai em direção, de quem pensa, eu vou me aproximar dessa pessoa, justamente porque os hábitos dela não me parecem muito corretos. Eu vou me aproximar dessa pessoa porque eu acho que essa é uma pessoa que deveria crescer na fé, sabe? Não fazer das pessoas um projeto pessoal, mas fazer das pessoas um alvo de amor, de transmissão de graça, de bondade, de não simplesmente tentar ser amigo daqueles que parecem mais benquistos no ambiente religioso, não, pelo contrário, fazer como Jesus, que escolheu ser amigos das pessoas que prejudicariam a sua reputação, e que prejudicou. Quando os fariseus apontavam e diziam, esse aí é amigo de pecadores, esse aí senta com pecadores, come na casa de publicanos, prostitutas tocam nos pés dele. E diziam, Jesus, se você soubesse onde é que a mão dessa mulher passou, você não deixava pegar no seu pé. E Jesus usava elas como exemplo de uma fé genuína, de um amor genuíno, que não era alcançado por aqueles que estavam cheios de nojinho do pecado dos outros. Quando a gente entende, quando a gente olha para si e percebe de onde Deus nos tirou, a gente não consegue olhar para as pessoas em necessidade
com um senso de autopreservação. Como quem diz, não, se eu for ali, Deus me livre, eu vou ter que me explicar. Eu vou ter que me explicar, se me encontrarem nesses lugares. Eu lembro quando, no meu tempo de seminário, pastor Valbert, a gente estava numa sala de aula, eu e o pastor Miguel, a gente falando sobre missões urbanas. A gente muito jovem, eu estava, sei lá, com 19 anos talvez, então certamente as minhas participações em sala de aula nem sempre eram muito construtivas, mas a gente estava lá nas nossos ímpetos juvenis falando sobre missões urbanas, os nossos trabalhos evangelizando moradores de rua e travestis, que a gente ia lá no centro evangelizar e tal, e um colega de sala, não era um professor, pastor, para nossa alegria, era um colega de sala, pastor veterano, disse, esse negócio de missões urbanas não dá certo não. E a gente, por quê, pastor? Só serve para trazer gente que não presta para a igreja. Eu pensei, então serve muito bem, não é? Porque não é para isso? Não é para isso que serve a igreja? Não é para colecionar os piores tipos de indivíduos? Eu lembro quando diziam, mas esse negócio de ser crente, mas tu vai ser crente para quê, mulher? Ser crente é coisa para presidiário. Ser crente é coisa para drogado, em clínica de reabilitação. Eles que têm que virar crente para ver se resolve a vida deles. Nunca matou, nunca roubou, que é isso? Para que esse negócio de virar crente? Virar crente era interpretado socialmente, em muitos contextos, como um ato desesperado de algum tipo de redenção diante de uma vida de crime e de entrega ao mal. E veja, se nós olharmos para nós mesmos com honestidade, se nós olharmos para o nosso coração com honestidade, a gente entenderia que todos nós somos os impuros cerimonialmente, os afastados de Deus que precisam de alguém que venha e nos tire do nosso ambiente de estarmos semi-mortos, nus, sujos, assaltados. Nós só somos salvos porque houve um Deus santo, justo, que não passou de largo, mas que atravessou a rua justamente para tocar no nosso corpo pecador e nos trazer para si. Se a nossa salvação só pode ser conquistada por meio de um Cristo que veio até nós, como podemos nós então olhar para os pecadores e para os necessitados e não nos compelirmos ao serviço e ao amor a eles? Com medo de que não, pastor, mas isso aí não, aí a vida dessa pessoa, pastor. E eu vou ficar batendo papo com prostituta, com morador de rua, com bandido, com presidiário, com eleitor do escolha o seu favorito. Não foi isso que fizeram com a gente? Não foi isso que Deus fez com a gente? Não foi isso que outro cristão fez com a gente? Os puritanos diziam que o evangelismo é um mendigo apontando para outro mendigo onde encontrar o pão. E não foi isso que alguém fez por nós? Enquanto morríamos de fome espiritual, alguém veio dizer, não porque era melhor do que a gente, mas porque também encontrou vida. Onde é que havia vida? Onde é que havia água para beber? Onde é que havia pão para comer? Se nós só fomos salvos porque alguém fez isso, como podemos reter essa mão àqueles que estão ao nosso lado? Que coisa triste é nos afastarmos por nojinho religioso. Que coisa triste é nos afastarmos por medo. Nos afastarmos do serviço, nos afastarmos do cuidado com os pobres, deixarmos de ir em direção àqueles que precisam, tremendo diante do mal que pode vir sobre nós. Claro que nenhum de nós é bobo e não vai se colocar em situações de risco sem antes saber o que fazer. Às vezes não ir sozinho para evangelismos em ambientes perigosos, saber onde entrar, saber onde sair, ir com um local. Muitas vezes quando a gente fazia evangelismo em ambientes mais perigosos, a gente sempre ia com alguém da comunidade junto, porque a gente também não quer se colocar em situação de risco sem necessidade. Mas há uma necessidade de se colocar em situações de risco muitas vezes. Há necessidade, se somos realmente cristãos e se fomos realmente alcançados por um Deus maravilhoso que veio nos alcançar, há necessidade de muitas vezes irmos em bairros perigosos. Há necessidade de conversarmos com pessoas perigosas, de entrarmos em ambientes com pessoas que a gente não gostaria que nossos filhos conhecessem. E tentar trazer para a igreja pessoas que normalmente você atravessaria a rua e colocar do seu lado no banco e abraçar no visitante seja bem-vindo. Porque entendemos que há um risco. Há um risco em ir fazer capelania prisional. Há um risco em ir distribuir comida para a população de rua. Há um risco em conversar com os travestis no centro da cidade. Há um risco em você tentar trazer pessoas que têm um passado terrível para ser ressociabilizada na igreja.
Há um risco. Mas não é o tipo de risco que a gente deveria pagar? Se nós realmente fomos alcançados e salvos por um evangelho tão poderoso? Porque qual é a alternativa? A alternativa é invisibilizarmos aqueles que Jesus quer que a gente olhe nos olhos. É passarmos de largo e sermos aqueles que fazem dos outros distantes. A história entra com um plot twist. É aquelas reviravoltas narrativas. A história introduz um samaritano. Está no verso 33. Depois que o mestre da lei passa de largo, o sacerdote passa o levita, agora aparece um terceiro personagem. O certo samaritano, verso 33, que seguia seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Jesus sabe o que está fazendo. Samaritanos eram judeus da região de Samaria, eram judeus de sangue misturado. Eram judeus cuja ascendência era uma mistura entre judeus e gentios, o que era tratado como um pecado no Antigo Testamento. Judeus e gentios não deveriam criar famílias se esses gentios não fossem convertidos à fé judaica. Aqui há um caso de misturas também de religiões. Muitos desses judeus vinham de lares moabitas, de lares que adoravam outros deuses. Havia sincretismo religioso, havia uma impureza cerimonial muito, muito profunda. Judeus de Jerusalém não se davam com judeus de Samaria. Eles não se davam bem. E a guerra era dupla. O ódio era mútuo. Mas começou foi com o desprezo que os judeus de sangue puro tinham por aqueles judeus étnica e religiosamente misturados. O samaritano passa. O samaritano tinha todos os motivos étnicos e religiosos para desprezar aquele judeu de Jerusalém caído na estrada. Mas é justamente o samaritano que olha para aquele homem e faz alguma coisa. É o diferente. A gente pode tentar achar pessoas na nossa cultura que normalmente são tratados como inimigos da igreja, que vêm para alcançar. Rubem Alves dizia que o bom samaritano podia ser visto como um travesti. Vem um travesti e alcança aquele judeu. Você pode imaginar um bandido, um criminoso, alguém de ideologias ou de uma vida oposta à igreja. Eu tenho um tio Tancredo. Ele é da minha família, ele me contou uma vez, eu era jovem, nunca esqueci, que ele, uma vez na Bahia, por algum motivo que eu também nunca perguntei, acabou na rua. Não tinha onde dormir, acabou e ia ficar com população de rua na Bahia. Ele me disse que foi um travesti que tirou ele da rua e levou ele para casa, para ele ter onde dormir. Foi uma história, eu era muito jovem quando ele me contou isso. E eu imagino uma ótima parábola moderna do bom samaritano. Alguém que seria religiosamente desprezado, no caso aqui dos judeus também etnicamente desprezado, mas que é justamente quem vai em direção à pessoa em necessidade, aqui no caso o judeu de Jerusalém, para alcançá-lo. Aqui um compadecimento que passa por um trajeto muito interessante. O texto fala que o samaritano passou perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. É uma trajetória aqui. Ele se aproxima, ele vê e então ele se compadece. Por que a gente trata os outros com desprezo? Por que a gente não se aproxima dos necessitados? Em parte é porque a gente passa longe. Vivemos uma vida, às vezes, tão egoísta e isolada, que a gente nunca vai em direção aos outros. A gente está sempre na nossa própria redoma de religiosidade, a nossa redoma familiar, nossa redoma de amigos, e a gente nunca faz da nossa vida algo que possa ser colocado em direção ao outro. Aqui ele se aproxima e ele vê. Ele vê. E depois que ele vê, ele se compadece. Uma vez a gente foi fazer um trabalho de evangelismo com idosos, o Ministério de Misericórdia, à época a Júlia estava à frente, está aqui a Júlia. E a gente foi nesse abrigo de idosos, nunca esqueci a história da dona do abrigo, uma das donas do abrigo. A gente sentou lá, ela começou a contar as histórias, e ela estava contando. Vários idosos eram cuidados, idosos, alguns sem família, alguns tirados da rua, e ela contou a história de que o pai dela, o pai da dona desse abrigo de idosos, era desaparecido, ela não sabia quem era o pai dela. E aí um dia ela deu de querer encontrar o pai dela, e fez lá o que tinha que fazer, e encontrou o pai dela como população de rua. O pai dela dormia na rua. E ela viu aquilo, por mais que o pai dela a tenha abandonado
há muito tempo, ela não conseguiu deixar o pai na rua, então ela levou o pai para dentro de casa. E levar o próprio pai, que era morador de rua, para casa, mudou o modo como ela enxergava os outros idosos na rua. Porque agora os idosos da rua, que eram parte da paisagem, agora eram o pai de alguém. E aí um dia ela levou outro idoso para casa. E um dia ela achou um terceiro idoso na casa. Quando estava na casa da dezena, o marido não aguentou aquela loucura e foi embora e abandonou ela. 10 idosos de rua morando nessa casa, que loucura é essa? O marido a abandonou. Ela se juntou com as duas irmãs dela, então abriram uma casa de idosos. Veja só, o que é que fez com que os moradores de rua antes fossem parte da paisagem e agora fossem alguém que ela não conseguia deixar na rua? É que um dia ela viu. Um dia ela olhou para uma pessoa na rua e viu uma pessoa lá, viu um pai. Viu o pai de alguém, o pai dela. E agora, as pessoas na rua eram vistas de um modo diferente. Por que a gente olha para as pessoas na rua muitas vezes como paisagem, como parte do cenário urbano, como algo que a gente até se esforça por desprezar? É porque a gente nunca vê. Não que a gente não enxergue, a gente enxerga, mas porque a gente não considera como alguém, como um ser humano. Um dos momentos mais marcantes para mim, quando eu, em 2017, me vesti de mendigo para fazer pesquisa com moradores de rua, foi quando eu passei pela avenida da universidade. Era à noite. E eu fui andando de uma ponta a outra, indo em direção à Praça do Ferreira. Quando eu cheguei perto ali da FEACS, entre a FEACS e a Faculdade de Direito, passaram 2 colegas. Eles passaram por mim. Eles olharam para mim e seguiram direto. Eu não estava com máscara no programa do Gugu, sei lá. Eu só estava mal vestido, andando na rua. E, sabe, um colega, eu era parte do cenário. A gente olha para essas pessoas em situações terríveis, muitas vezes de vida, e vê como isso. São pequenos membros de um teatro de miséria que a gente finge ignorar e que a gente nunca enxerga. E aí, quando chega alguém na mesa pedindo alguma coisa, a gente entrega R$2 para despachar, para não estragar a minha noite. Eu já estou cansado demais, já trabalhei demais, minha vida é muito difícil. E agora ainda tem esse cara aqui me perturbando, essa criança aqui no meu para-brisa. E a gente ajuda para quê? Simplesmente para se livrar por um tempo. A gente não senta com morador de rua. A gente não convida para sentar na mesa para comer com a gente, quando batem lá no nosso espetinho para pedir alguma coisa. A gente, no máximo, dá e acha que fez o bastante. Mas quando a gente não enxerga, quando a gente não vê, quando a gente não ouve, quando a gente não se relaciona, quando a gente não interpreta o pedido por uns trocados como um pedido por humanidade, a gente não consegue fazer diferença nenhuma na vida de quem realmente precisa. O texto fala que ele se aproximou, fez curativos nos ferimentos dele, aplicou-lhes óleo e vinho. Ele passou perto, então ele viu, então ele se compadeceu, então ele realmente se aproximou. Quando foi a última vez que você se aproximou de uma pessoa na rua? Quando foi a última vez que você se aproximou de alguém em necessidade, alguém que dá trabalho? Ou você se afasta de quem dá trabalho? Você se afasta de quem tem muitos problemas? Ou aquele seu amigo que, meu irmão, isso aqui é enrolado demais. Esse aí você para de convidar. Se nós não nos aproximarmos, irmãos, se nós não formos em direção, a gente nunca vai mudar a realidade nenhuma. Seja com os necessitados, seja na vida comum da igreja, seja no modo como nós lidamos com as outras pessoas. Às vezes são aqueles desprezados no nosso ambiente de trabalho. São aqueles mais ignorados dentro dos círculos sociais da igreja. Gente, às vezes, um pouco desagradável. Gente, às vezes, que, sabe, tropeça demais nos próprios cadarços. São aqueles que a gente deveria estar indo em direção. Quantas realidades de pobreza existem à nossa volta? Que se a gente não for em direção para ver, para se aproximar, a gente nunca vai conseguir mudar nada. Muitas pessoas vão para a rua, não é por uma questão financeira. Uma pessoa que está na rua por conflitos familiares profundos, que está na rua porque enfrentou depressões profundas, vícios dos mais variados, nossos poucos reais que a gente distribui, uma cesta básica, muitas vezes não faz diferença nenhuma na vida de alguém. É quando nos aproximamos que a gente faz alguma diferença. Eu lembro quando a Andresa era minha aluna no seminário, do sul do país. Ela vinha de uma cidade que tudo era muito limpo, muito tranquilo e tal. Ela chorou a primeira vez que ela viu uma criança na rua.
aqui em Fortaleza, na Praça dos Leões. Ela nunca tinha visto uma criança na rua. E aí a gente fazia alguns trabalhos com meus alunos lá no Cibima. Eu pedia para eles irem evangelizar moradores de rua. A prova final da minha disciplina de evangelismo era ir na Praça do Ferreira fazer um culto com os mendigos lá. E aí a gente fazia muitos trabalhos com moradores de rua. E um dia eu disse, você vai sentar, era a lição de casa da semana. Você vai encontrar um mendigo na rua, você vai sentar com ele e vai conversar. E vai falar do amor de Deus. Você não vai entregar nada, não ande com um biscoito. Você vai sentar e você vai ouvir. É isso, você vai sentar e você vai ouvir a pessoa na rua. E aí a Andresa estava saindo do seminário, encontrou na marquise ali acho que era da Caixa Econômica, uma senhora, uma moça, acho que tinha uns 16 anos, grávida, deitada no colchão. Ela sentou no colchão junto com ela e foi conversar. Aquela moça estava grávida, usuária de crack, não tinha nada, e a Andresa também não tinha nada, além de um ouvido. Ouviu as demandas, ouviu as realidades e disse, olha, tem uma igreja que funciona aqui domingo, eu vou vir te buscar para a gente ir para o culto, você vem? Ela vem, eu fico sempre aqui. Ela levou a moça com ela e a igreja tentou se envolver de alguma forma, a Andresa levou a moça para morar com ela. Só que ela já morava com outra pessoa, que dava moradia para ela como aluna aqui do seminário. E aí está lá, a mendiga, viciada em crack, grávida, dormindo na casa da jovem. Eles conseguiram deixar ela fora do crack pelo resto da gravidez. A criança nasceu bem. Foi adotada pelo pastor dela, pelo pastor da Andresa. A mãe, infelizmente, voltou para o crack. Está grávida de novo, agora já não sei mais o estado, não achamos novamente ela. Mas uma criança que teria nascido na rua, talvez morrido na rua, talvez já nascida viciada em crack, por uma questão química pelo uso do crack na gravidez, é uma criança que agora cresce no lar cristão, cresce fora da rua. Por quê? Porque alguém deu R$5 por uma grávida na marquise? Ou porque alguém em algum momento viu, se aproximou, ouviu, entendeu as dificuldades, com custo pessoal, trouxe alguém em necessidade para a sua própria vida? Claro que isso, irmãos, não é uma grande brincadeira. Há riscos envolvidos nisso. Ouvi a história de um empresário que deu emprego para um morador de rua que precisava de emprego. A igreja quis ajudar, da Assembleia de Deus. E aí o empresário ajudou, deu um emprego, o morador de rua começou a parar de ir, começou a parar de trabalhar. O cara demitiu o morador de rua. No outro dia ele voltou lá e matou o empregador, né? O ex-empregador. Ninguém pode acreditar que parar na via sangrenta é indolor. Às vezes vai ser mesmo uma armadilha. Às vezes o homem deitado na calçada realmente é alguém que está querendo só lhe emboscar. Existe um risco. E a gente não tem que ser tolo. A gente tem que estar atento aos riscos. Mas estar atento aos riscos não significa evitar ir em direção àqueles que precisam. O texto diz que colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, verso 35, separou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Irmãos, esse homem não se contenta com alívio, o mero alívio, olhar para uma pessoa em necessidade e tirar um pouco do seu sofrimento. Ele tenta consertá-lo, corrigi-lo, reabilitá-lo, dar para ele um caminho de cura e se envolve para isso. Ele vai na casa do necessitado, ele não só manda dinheiro. Ele se envolve com a família, ele ouve o que precisa, ele gasta dos seus recursos, ele leva para uma hospedaria. Uma igreja que deseja ser realmente relevante no processo de cuidado das suas próprias comunidades, tem que ser uma igreja que está disposta a se envolver pessoalmente na vida do necessitado. Não importa quantas cestas básicas a gente vai levantar, quanto a gente gasta no orçamento do Ministério de Misericórdia, a pergunta é quantos membros da nossa comunidade estão se esforçando, gastando o seu tempo e se envolvendo com a vida de famílias que precisam de ajuda. Com a vida das pessoas que precisam de uma aproximação. 70 crianças aparecem aqui no sábado no Oance. Quantas dessas famílias não são famílias em necessidade, que membros da igreja não poderiam estar indo em direção para ajudar e para cuidar, como algumas já fazem? Quantas famílias da igreja são famílias que vivem muitas vezes com muitas dificuldades? E que ao invés de receberem algum recurso da igreja, precisam receber envolvimento e engajamento da igreja.
Vivemos em um bairro carente. A Vila Peri é um bairro que tem um IDH baixíssimo. Há muita pobreza à nossa volta. Quantos à nossa volta recebem do engajamento e da vida da nossa igreja para serem abençoados e cuidados e tratados quando há necessidade? Jesus contou essa história. E Jesus então faz uma pergunta. Depois de contar esse cenário que é montado aqui. Verso 36. Então Jesus perguntou: qual desses 3 homens lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Querido, essa pergunta, se você reparar, é de uma perspicácia que só o Filho de Deus podia ter. Porque Jesus mudou o sujeito da pergunta. Antes a pergunta era: quem é o meu próximo? Para eu amar o próximo. Agora a pergunta de Jesus é: de quem eu me faço próximo? Para poder amar as pessoas a quem eu me aproximo. A grande pergunta de Jesus aqui é: se você viver a sua vida esperando esbarrar com os próximos para amar, você vai amar muito pouco. E não vai custar nada. Ora, eu vou procurar a galera que tem os mesmos gostos do que eu. E tem os mesmos gostos que você, faz com que você tenha um assunto para conversar. Às vezes a mesma faixa etária, às vezes a mesma classe social, às vezes com o mesmo histórico, e aí você às vezes tem ali assuntos comuns, vocês se gostam, é o meu próximo, é o meu semelhante, é com quem eu me pareço. Então eu amo fácil, custa nada. A grande questão é que esse não é o amor que Jesus espera do seu povo. O amor que Jesus espera do seu povo é o amor de quem vai em direção ao distante para se fazer próximo do distante. É quem vai em direção ao diferente para se fazer próximo do diferente. É quem rompe os muros de separação para sentar na mesa com aqueles que normalmente seriam vistos como inimigos. É quando o crente senta com o ateu. É quando a gente conversa e tem amizade com o espírita. É quando você escolhe propositalmente como dupla do trabalho a moça mais feminista do teu grupo. Porque você gosta de confusão? Bom, espero que não, eu gosto, mas é o pecado que eu tento tratar. Mas porque você quer estar próximo, é daqueles que o mundo julgaria que você estaria distante. Eu lembro quando eu tinha um amigo no ensino médio, já contei essa história já umas 15 mil vezes, eu acho que estou ficando velho, aí eu vou contar mais uma vez. Eu tinha um amigo no ensino médio que a gente escrevia poesia junto. Eu acho que isso já podia indicar alguma coisa que eu não percebi. E aí quando a gente passou na faculdade, a gente se encontrava de vez em quando ali pela UFC. Eu fiz um tempo de Federal do Ceará antes de ir para o seminário. E aí esse rapaz era um nerd, muito nerd. A gente chamava ele de Bigode, porque ele nunca tinha tirado o bigodinho na vida. E aí eu encontrei o Bigode uma vez e a gente conversa vai, conversa vem. Eu disse: ei, Bigode, eu estou namorando a Bigode. Arrumei, eu estou namorando, não sei o quê. Namorava a Isa. Ele: eu estou namorando alguém também. Eu disse: Bigode? Que é isso, rapaz? Tá com a namorada? Qual é o nome dela? Ele disse: Jorge. Não é? E aí eu fiquei assim, né, meio... 11 anos atrás, acho que um pouco mais do que isso, os tabus eram maiores. E aí, nunca imaginei, Bigode. E aí foi, conversamos outras coisas de faculdade, nos encontramos, jogava um truco de vez em quando, porque meu tempo na UFC foi a minha disciplina mais duradoura, foi truco galdeiro, né? E aí a gente conversando, e lá pelo 4º, 5º encontro que eu tive depois com o Bigode, ele veio meio grosseiro comigo. Por que tu ainda é meu amigo? E parecia uma coisa boa, eu achei aquele tom meio esquisito. E o que foi, cara? Por quê? O que foi que eu fiz? Ele falou: todo mundo do meu pessoal dizia que quando eu te contasse que eu namorava um rapaz, você ia deixar de ser meu amigo. Mas tu nunca deixou de ser meu amigo. Por quê? Parecia uma afronta pessoal. O crente continua amigo do homossexual. Eu falei: Bigode, aqui na minha sala tem um fulano que tu conhece. Pega todo mundo aqui. Eu sou amigo dele. É estranho pra ti? Ele: não. E por que tu vai ser estranho? Tem uns fulaninhos aqui, um monte de gente que não é crente. Não são crentes, e são colegas de faculdade. Trato com respeito, com carinho, converso, prego. Igual eu faço contigo. O que é que te faz diferente deles? E ele não soube responder o que é que fazia diferente. Eu disse: cara, você é um cara que precisa de Jesus, mano. O teu problema, Bigode, não é ser gay não, Bigode. O teu problema é não ter Jesus, Bigode. Quero que um dia você encontre Jesus. E a verdade é que muitas vezes na vida, a gente perde oportunidades de se fazer próximo, porque a gente não consegue ter contato com pessoas diferentes, estranhas, que, meu Deus, eu tenho que lavar a mão depois de apertar a mão da pessoa. E muitas vezes o que Deus quer é que
é que você contrate mesmo aquele membro do espiritismo para a tua empresa. Pastor, mas ele vai amaldiçoar a minha empresa. Não, talvez vá abençoar a vida dele. É você continuar naquela amizade com aquele pessoal meio da pá virada. Que você senta e prega o evangelho com fidelidade. Gente, sai dessa vida, cara. Isso aí não é para vocês não. E você é o cara que está lá pregando. É quando você se esforça, se aproxima da galera que tem a ideologia política mais diferente possível da sua. E você senta para ouvir, para falar alguma coisa diferente, para dar um contraponto. E vocês se respeitam e se amam. E você não trata os homens e as mulheres sem Deus, ou os homens e as mulheres de outras ideologias, de outras classes sociais, de outras cores de pele, de outras orientações sexuais. Você não os trata com nojinho, você trata como alguém que tenta se aproximar. Porque se você só ama quem parece com você, não é isso que os descrentes fazem? Mas quando você ama aqueles que te odeiam, quando você ama aqueles que te perseguem, quando você jejua por quem quer o teu mal, é aí que você demonstra que você é filho de Deus. A gente tinha que gastar mais tempo com gente diferente. A gente tinha que gastar mais tempo tentando se fazer próximo. Tentando estar perto daqueles que fogem de Deus. Porque talvez o modo como Deus deseja alcançar aqueles que fogem dele é por meio de você indo em direção àqueles que fogem. Permita-me caminhar para o encerramento. No início do ano passado, no início de 2025, o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, fez um discurso que ele invocou uma ideia religiosa muito, muito conhecida. É a Ordo Amoris, é a ordem do amor. Ele apresenta tudo como círculos concêntricos. Abre aspas, ele diz o seguinte: você primeiro ama a sua família, depois ama o seu vizinho, depois ama a sua comunidade, depois ama o seu país, depois ama o resto do mundo. Ele evocou Santo Agostinho, Tomás de Aquino, até como forma de basear as suas crenças. Ele usava isso como uma forma de justificar parte da política de imigração do governo Trump. A gente tem que amar primeiro os nossos, depois os de fora. A verdade é que existe alguma razoabilidade nisso, certamente. Se meus filhos passam fome, eu vou alimentá-los antes do filho do vizinho. Se minha família precisa de recursos, eu vou sustentar minha casa antes de sustentar alguém ao meu lado em necessidade. O problema é que isso só é verdade até a página 2. Porque existe um esforço que precisa ser constante e consciente de irmos além do amor que se expressa no ambiente privado. Tem um conto do Charles Dickens chamado Casa Soturna, em que ele apresenta uma personagem chamada Senhora Jellyby. A Senhora Jellyby é uma mulher consumida pela filantropia distante. Os olhos dela eram sempre fixos em projetos missionários na África. A mente sempre redigindo cartas e apelos. E enquanto isso, a casa dela era um caos. Filhos sujos, filhos famintos e negligenciados, enquanto ela falava de caridade na África. O Dickens não está zombando da caridade em si. Ele está expondo uma distorção da caridade, em que a gente despreza o que está perto e ignora, despreza o que está perto em nome daquilo que está longe. Mesmo assim, a gente tem que entender que ordenar o nosso amor não é erguer muros. Ordenar o nosso amor é uma questão de sabedoria, é reconhecer que somos finitos. Os pais alimentam os filhos antes de doar comida para a adoção. Mas a ordem do amor pode se deformar no nosso coração. O que começa como um reconhecimento de limites pode virar uma estratégia de fuga. Em vez de ordenar o amor, a gente começa a restringir o amor. Em vez de esclarecer responsabilidades, a gente acaba levantando fronteiras. E aí os nossos viram tudo o que temos e nosso único compromisso. É aqui que o bom samaritano nos confronta. O sacerdote e o levita podem ter dito a eles mesmos que eles estavam preservando a própria pureza, focando nos seus deveres para com o povo de Israel. O samaritano rompe essas racionalizações. Ele se recusa a deixar que o amor ordenado virasse uma barricada que lhe impedisse de servir o outro. A ação dele diz sim. Eu tenho deveres com a minha própria proteção, tenho deveres com os meus, mas este homem que apareceu aqui diante de mim também carrega a imagem de Deus. E se Deus me mostrou essa necessidade, Deus está me chamando para me envolver nessa necessidade. Se Deus lhe mostra uma necessidade a ser suprida, Deus está lhe chamando
a trabalhar naquela necessidade. A lógica da autoproteção é muito forte, irmãos. E usamos muitas desculpas para tentar viver longe da generosidade. E agimos como Caim. Perguntamos para Deus: eu por acaso sou o guardador do meu irmão? Eu por acaso sou responsável por ele? Foi isso que Caim falou quando matou Abel. Deus perguntou: cadê teu irmão Abel? Cadê teu irmão Caim? A resposta de Caim foi: sou eu o guarda do meu irmão. É o grito da evasão, é a recusa da responsabilidade. Caim quer viver no mundo em que ele não deve nada a ninguém além de si mesmo. O bom samaritano responde a mesma pergunta em um sentido oposto. Onde Caim dá de ombros, o samaritano se inclina. Onde Caim nega, o samaritano diz: este é o meu próximo. Caim se distancia da vida do outro. O samaritano se aproxima das feridas de um estranho. É por isso que as duas histórias podem ser colocadas lado a lado aqui, para nos lembrar de que, se somos filhos de Deus, temos que escolher ter a postura de Caim ou a postura de Abel. Quando vemos a pobreza, quando vemos o vício, quando vemos o pecado, quando vemos a ruína, instintivamente perguntamos: sou eu responsável por ele? Isso aí é coisa que o governo tinha que resolver. Isso aí é culpa dele, que é preguiçoso. Nós batizamos a pergunta de Caim com uma linguagem mais moderna. Mas o impulso é o mesmo, é escapar da responsabilidade, é se proteger, é passar por outro lado da estrada. Mas é em Cristo que nós encontramos a reversão final disso. Cristo não perguntou: sou eu o guarda do meu irmão? Cristo veio como o verdadeiro irmão mais velho, que levou a nossa culpa, que carregou as nossas feridas, que nos guardou ao custo da própria vida. Cada vez que nós atravessamos então a estrada em misericórdia, nós andamos no passo do nosso Salvador. Jesus, ele não é só um professor dessa narrativa. Ele é o verdadeiro próximo. Quando estávamos meio mortos em pecado, Cristo veio. Cristo nos viu. Cristo teve compaixão. Cristo se aproximou. Ele cruzou a estrada do céu à terra, nos levantou nos seus ombros, curou as nossas feridas, pagou as nossas dívidas, nos prometeu voltar, nos deu vida. O samaritano, então, aponta para alguém além dele próprio, aponta para aquele que está contando a história. O Evangelho reordena os nossos amores, transfigura o modo como vivemos a nossa vida. Nosso amor por Deus vem antes de tudo. Alimenta o nosso amor pelos mais próximos, mas também nos empurra para fora, além dos limites de nossa própria casa. O samaritano mostra que a imagem de Deus no outro basta para nos dar responsabilidade. A cruz confirma isso. Cristo não parou no seu próprio círculo. Ele cruzou a estrada suprema para ser o próximo daqueles que ele salvou. Então o texto encerra no verso 37. O intérprete da lei respondeu à pergunta de Jesus de quem foi que se fez próximo, o que usou de misericórdia para com ele. E então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa é a mensagem de Jesus para a gente, irmãos. Você está disposto a ouvir isso como a voz de Deus para o seu coração? Vá e faça o mesmo. A gente é muito acostumado a ouvir sermãos e absorver sermões e deixar as ideias na nossa cabeça e vai terminar o culto e pronto, cumprir mais um compromisso religioso de domingo. Mas Deus quer nos mover em direção a alguma coisa. Ele está te dizendo: vai. Enquanto você ouvir esse sermão, algumas pessoas, alguns cenários, alguns grupos, alguém em particular passou pela sua mente: vai. Se faz próximo. Mostra o Evangelho, ajuda na necessidade, faz o mesmo. Você tem se feito próximo dos perdidos caídos na estrada, seja dos caídos fisicamente, em necessidades físicas, sejam os caídos espiritualmente, em necessidades espirituais. Você era um caído, Jesus se aproximou para resgatar você. Vai e faz o mesmo. Você tem se feito próximo dos irmãos que são diferentes, porque há irmãos caídos fisicamente, há irmãos caídos espiritualmente. Há irmãos com quem você não se dá bem. E a Bíblia diz que antes de você tomar a ceia, vá até aquele com quem você não se dá bem, se resolva com ele. Mas nem no ambiente de igreja, às vezes, a gente se dá bem. A gente não consegue ser próximo nem de outros crentes, que às vezes têm só gostos ou personalidade diferentes das nossas.
quanto mais daqueles que estão tão distantes, que nem compartilham de nossa fé, mas que deveriam se tornar próximos de nós. Vá e faça o mesmo. E assim você vai demonstrar que é verdadeiramente filho de Deus. Que o Senhor nos ajude a termos um coração que realmente te ama. Que o Senhor nos ajude a ter um coração que ama o próximo, como a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja que vai em direção aos outros. Que aqueles aqui que nos visitam, aqueles que estão presentes nesse domingo, que talvez ainda não tenham sido alcançados pela graça, nós oramos para que eles aceitem ser alcançados por aquele que atravessa a via sangrenta de nossas próprias vidas e nos atrai para Ti. Que o Senhor possa fazer fluir rios de água viva, Deus, para esses que ainda não Te conhecem. O Senhor nos abençoe como igreja. Nos faz uma igreja diferente, mais próxima daqueles que precisam. Assim eu oro. No santo nome de Jesus. Amém.